Bem-vindos ao nosso PodSim 96, de 13 de janeiro de 2017. Antes da gente começar, um aviso, o nosso curso iniciou, o PodSim vai continuar sendo postado todas as sextas-feiras e o curso será postado sempre às segundas-feiras. Para a gente não estar mandando dois e-mails para vocês por semana para avisar essas duas coisas, a partir da segunda-feira, o e-mail que vai avisar o curso já vai avisar também o PodSim, tá certo? É uma forma da gente otimizar o nosso tempo e também, penso eu, otimizar o tempo de vocês. Porque, a princípio, a gente vai ficar mandando um e-mail por semana e vai, eventualmente, mandar um ou outro. Mas eu vou tentar organizar nesse e-mail tudo aquilo da semana, tá certo? Então, eu vou mandar um e-mail na segunda, falando tudo o que aconteceu na semana passada e a aula da segunda-feira. É uma forma que a gente tem de organizar. Então, segunda-feira, vocês receberam um e-mail, agora na sexta falando do PodSim, mas na segunda vocês vão receber um e-mail do curso e do PodSim do dia 13. E aí vai ficar só às segundas-feiras. O PodSim continua na sexta, sempre sexta-feira, mas o e-mail de aviso a gente vai concentrar na segunda. Dito isso, por favor, quem está ouvindo o curso, quem está acompanhando, dê notícia. Algumas pessoas já falaram, mas é muito importante esse retorno de vocês. Se você ainda não viu o curso, não sabe o que está perdendo. O curso, com todo o carinho que a gente tem pelo PodSim, é o nosso projeto de 2017 e acredito que é um dos projetos essenciais do Grupo Marcos, porque vai continuar ao longo dos anos, se Deus quiser. Bem, vamos agora para o nosso tema: presídio, punição e espiritismo. A crise que os presídios que nós na sociedade estamos vivendo nos presídios, nas prisões, revela que nós temos nas últimas décadas, pelo menos, lidado de uma maneira muito errada com o tema da violência, do crime e da punição, tá certo? Eu tenho uma reflexão de um tempo maior, eu sou formado em Ciências Sociais e durante quase todo o curso, praticamente acho que durante 5 anos ou 4 anos e meio, eu fui bolsista de um laboratório das Ciências Sociais especializado em violência e, em particular, eu estudei os presídios. E não vamos aqui discutir sociologia, se houver perguntas depois a gente responde, mas assim, o que eu posso dizer baseado nos estudos, fiz pesquisa, fiz entrevista em presídio, etc., é que, de fato, os presídios são construídos como máquinas de maltrato humano. A lógica interna do presídio é maltratar o ser humano. E uma pessoa já emocionalmente doente sendo maltratada, piora. Esse é o fato. A gente sabe que, tecnicamente, o presídio é feito para maltratar o ser humano. E os presídios brasileiros carregam ainda esse conceito, que é um conceito do século XVIII, XIX, talvez antes, mas enfim, que tem um estudo do século XVIII e XIX. Então, o modelo de prisão que nós temos no Brasil é o modelo de uma prisão para maltratar. Não bastasse isso, a gente ainda piora esse modelo, com superlotação, com uma verdadeira, desculpe a palavra, malgerência, uma verdadeira burrice administrativa. A palavra é essa. E isso é muito grave. Então a gente vai primeiro tentar discutir o que é que tem por trás desse modelo, no sentido mais profundo de cada um de nós. No Brasil nós temos duas posições que parecem contraditórias, mas são parecidas por serem opostas, porque os opostos se alimentam em seus desequilíbrios, que geraram isso. É uma combinação terrível de infantilidade, de falsa espiritualidade e de maldade no outro ponto. E essas coisas se alimentam, Não vamos esquecer que uma visão tola, ingênua e aparentemente espiritualizada é uma visão que é a favor do mal, é a favor da desordem, é a favor do caos. A verdadeira espiritualidade é lúcida, é prática, é objetiva. Isso em todas as escolas de tradições elevadas. Se você pegar o hinduísmo, a cabala no judaísmo, enfim, o cristianismo em seu sentido primitivo, o espiritismo, todas as visões de mundo saudáveis, elas não vão por esses extremos. O que é que acontece?
né? A gente tem de um lado a visão simplesmente tola, né? Que aparentemente é cristã. Ah, não pune, deixa para lá, como se perdão fosse simplesmente não punir. Isso é uma tolice, né? Me desculpem. É necessário haver ordem, é necessário muitas vezes a força física para manter a ordem, nós estamos num mundo atrasado, e é necessário que os crimes sejam punidos. Ponto. Ah, mas um dia quando a gente for espírito puro é outra coisa, então for muito evoluído. Hoje e nos próximos séculos na Terra isso vai ser necessário. Então tem uma visão muito ingênua e muito maldosa, que no fundo contribui com a maldade, é essa. A polícia é errada, não precisa de violência. Essa visão ela é extremamente a favor do crime organizado. Por quê? Porque um sistema policial desmoralizado, mal equipado, mal treinado, desvalorizado socialmente, vai ser refém do crime organizado. Fato. Então quem defende essa coisa romântica, não tenha dúvida, você está votando a favor do crime organizado, da lotação dos presídios e da violência social em geral. Eu estou resumindo, gente, porque, enfim, o nosso tempo é curto, mas assim, esse tipo de visão simplória não ajuda ninguém, a não ser a desordem. Então, essa visão de que toda força policial institucional é errada é extremamente negativa. A outra visão extrema que se alimenta dessa é da vingança. Ah, o indivíduo fez uma coisa errada, ele tem que ser punido desproporcionalmente. O indivíduo, né, é como antigamente, tem uma dívida, não paga, vira escravo. Também não é certo, né? Não resolve. Nós espíritas precisamos ter uma visão lúcida e precisamos dialogar com a sociedade como um todo para ajudar isso. É importante a gente pensar nisso. O crime, do ponto de vista social, se é considerado crime, ele tem que ser punido. A punição vai variar de acordo com o crime. E punir o crime não quer dizer colocar no presídio. Crimes mais leves, penas mais brandas, serviço comunitário, serviço educacional. E eu quero colocar uma visão do Emmanuel que é muito forte em relação a tudo isso. Ele fala que no caso de crime que merece encarceramento, ele defende o seguinte regime educativo: 8 horas de trabalho por dia, 5 horas de estudo por dia. Obrigado. Não tem essa coisa de escolher. Você já errou, você vai ser reeducado e faz parte do seu processo de reeducação você ter essa dinâmica de vida. Tá certo? Então, o que é que a gente tem que pensar? Não a vingança, só piora. Não a visão ingênua de que não é necessário ter punição. Precisamos de punição, mas precisamos de punição educativa. Aí é que entra a visão espírita e as outras visões inteligentes da vida. Uma punição educativa, porque o indivíduo vai sair de lá. O que é que a gente faz hoje? O indivíduo comete um crime leve, a gente já bota ele encarcerado, que não era, às vezes está encarcerado injustamente. Os presídios são escolas de maldade, ele amplia a maldade dele e depois a gente solta ele. Assim, eu tenho certeza de que em poucas décadas as pessoas, os sociólogos, os historiadores que forem estudar a sociedade brasileira do início do século XXI vão ficar estarrecidos. Assim, como é que a gente pega um indivíduo que comete um crime leve, coloca ele numa escola de perversidade, 5 anos depois a gente solta ele? Assim, é o pior dos mundos, é o pior de tudo. É o pior para o ser humano, é o pior para a sociedade, né? Para o indivíduo, né? O que cometeu o delito, e para a sociedade em geral. É o que nós fazemos hoje, tá certo? Então a gente tem que ter esse cuidado, a punição é necessária, não vamos nos iludir. Agora, não a vingança, é uma punição como a punição divina, gente, punição educativa. Ou vocês acham que a maioria de nós queria estar na Terra? Pergunta para mim e para a grande maioria se nós não queríamos estar no mundo superior. Estamos sendo punidos. A Terra é considerada um presídio. Só que o objetivo da Terra, a gente vir para esse mundo, não é Deus se vingar da gente. O objetivo da gente estar aqui é a gente melhorar o mundo, educando-se. Educando-se. Então, quando a gente fala de punição, nós estamos falando de punição educativa. A palavra punição é feia. Tudo bem, muda, mas a lógica é: você errou, você vai ter que viver um processo para não errar mais. Essa é a lógica, né? A essência do processo é educativo,
E aí eu quero destacar um aspecto muito particular dos vingadores, né? Dos que amam a vingança, mesmo que não falem às vezes, mas no coração amam. O que é? Nós nos trataremos no mundo espiritual da mesma maneira que nós tratamos os outros. É preciso entender que os espíritos não são obrigados a ir para as regiões inferiores da espiritualidade. É sempre uma opção. Por quê? Porque eles se autopunem. Vou dar exemplos bem fáceis. O espírito está numa região inferior. Ele pede com honestidade para participar de um processo educativo. Honestamente, ele é tirado de lá e ele, com os mesmos crimes, vai para um lugar bom. Por quê? Porque ele está se dispondo a viver um processo punitivo educativo. O que é que ele está fazendo na região inferior? Ele está se autopunindo com vingança, porque ele, durante a vida, era consciente ou não a favor da vingança, era o bem feito. Tem que sofrer, porque matou alguém, tem que sofrer. Não. Matou alguém, tem que se reeducar, porque eu já matei muitas pessoas e você também. Faz uma regressão de memória para ver. Então, assim, claro, aí o aviso de sempre, né? Caso esteja algum anjo me ouvindo, por favor, desconsidere alguns trechos desse programa. Para nós, os 99,99 habitantes desse planeta, encarnados e desencarnados, nós já matamos muita gente. E aí? Processo educativo para a gente. E quem mata hoje? Processo educativo para quem mata hoje, não tem jeito. Nós não vamos isolar ninguém do universo, porque o universo é infinito. Então, por mais que a gente queira ou não queira, a gente está sempre dentro da criação de Deus. Então, só tem uma solução, a gente crescer espiritualmente. E a gente ajudar o outro a crescer espiritualmente. É importante entender isso. Porque a energia da vingança que você joga para alguém, não tenha dúvida, vai ser a mesma energia da vingança que, sem você controlar, você vai jogar para você quando você começar a ver seus crimes. Que não devem ser poucos, porque você está aqui no mesmo planeta que eu, meu irmão querido. Bem, gente, desculpa falar assim, mas temos que ser didáticos. Então, importante entender isso. Quem alimenta as regiões inferiores não são os crimes, são os desejos de vingança. Porque você pode pegar o pior criminoso, se ele disser, eu não quero me punir mais, eu quero me entregar na mão de Deus, eu quero me submeter a um processo educativo, os espíritos superiores vão lá, tiram, não precisa nem ser superior, né? Os trabalhadores vão lá, tiram ele e colocam ele no processo educativo. André Luiz, tem gente muito pior do que ele. Bezerra de Menezes conta algo maravilhoso, gente. Aliás, desculpa, é uma história que Bezerra está envolvido. Quem conta é o irmão Jacó através do Chico Xavier. Eles vão entrar numa colônia. Tem um indivíduo, que ele não cita o nome, que tinha cometido um assassinato. Não tinha sido descoberto, mas tinha passado a existência meditando, fazendo bem, perdoando-se e ajudando o próximo. Na hora que ele estava entrando na colônia, os espíritos começaram a gritar, assassino, assassino, assassino. Bezerra de Menezes diz, se ele se perdoar, ele entra. Se ele não se perdoar, ele sintoniza e vai ser levado. Ele se perdoou. Entrou na colônia, que o presidente da Federação Espírita também entrou, que era o Jacó, o Frederico Figner, amparado por Bezerra de Menezes. Então, ele foi para essa colônia, esse espírito que cometeu um crime matando uma pessoa. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nosso grande problema não é o erro, é a falta de perdão. Esse é o ponto do Cristo quando ele diz, o amor cobre a multidão de pecados. O Cristo nunca se enganchou, desculpa a linguagem, com erro. Nunca. Todo mundo que chegou para ele errado, ele nunca tornou isso o ponto principal. O ponto principal é, meu irmão, se perdoe, vai e não faz de novo. Quer dizer, se eduque. O que ele está dizendo é isso. Ah, porque a mulher adulterou, vão apedrejar, ele olha para a pobre da mulher e diz, minha filha, vá-se embora. Se eduque. Não faça isso de novo não, pelo amor de Deus. Pronto, é isso. Gente, linguagem livre, viu? Não estou lendo aqui, não estou lendo a tradução do Haroldo Dutra Dias, eu estou pegando de memória e falando do meu jeito. Tá certo? Então, essa é a questão do Cristo. Vá e se eduque. Quando ele diz vai e não erre mais, é óbvio. Como é que eu não erro mais? Arrancando, tirando de mim os impulsos do erro. Essa é toda a questão. Porque fez isso, porque fez aquilo, porque matou, porque roubou, tudo bem. Quer melhorar? Quer? Vai e não erra mais. Então, a nossa punição social tem que ter essa inspiração.
Ah, você matou, você vai para o presídio. Você vai passar, na hora que você vai passar pelo processo educativo. A pena tem que ser do tamanho do processo educativo. 10 anos, vai passar 10 anos de processo educativo. Se passou os 10, a gente viu seriamente que você não se educou, sinto muito. Você vai ficar sob vigilância. Ah, são 10 anos, com 7 você já provou que é uma pessoa honesta, vai para o semi-liberdade, fica vindo aqui, quer dizer, vai administrando com carinho, com respeito, com observação séria. Então eu penso que se a gente entende, primeiro, se a gente se dá essa chance, porque aí é a parte triste, né? Nós estamos fazendo com os ditos criminosos aquilo que nós fazemos com a gente sem querer, mas vai fazer e faz. E aí eu vou terminar com a definição do Emmanuel, que eu adoro, é do Emmanuel, tá certo? Qual é a diferença nossa, né? Aqui perguntando, Emmanuel, qual é a diferença nossa de nós, cidadãos livres, para os criminosos que estão no presídio? Emmanuel diz o seguinte: o criminoso é um de nós que foi descoberto. Emmanuel fala melhor do que eu, mas é a mesma coisa, né? Nós fizemos as mesmas coisas, nós cometemos muitas vezes crimes piores. Diferença, nós ainda não fomos descobertos. Porque se a gente resolver faltar com misericórdia, a gente vai ser descoberto, né? A misericórdia é suspensa e vai. Ah, eu vou ser preso por um crime passado? Não. Mas há casos de indivíduos que são presos por crimes por engano. Nesta encarnação, o indivíduo está passando no carro, tem um crime, não sei o que, e aí ele é preso. Condenado, 10 anos de prisão. Não fez nada, estava passando no local. E aí? Aí faz uma regressão e vê o que acontece. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção, gente, forçando um pouco a linguagem, é o seguinte: precisamos entender que nós e os que estão encarcerados somos muito parecidos. E se é melhor dar um tratamento bom para ele, porque assim a gente vai estar dando para a gente também, nem que seja por um egoísmo inteligente. Se nós, enquanto indivíduos, não entendemos que o principal é uma punição educativa, se nós não começamos a orar para abrir mão da vingança dentro de nós, fica difícil melhorar os presídios e fica impossível nós não melhorarmos. Porque podemos ter certeza, né? E é a palavra do Cristo. O que nós fizermos com os outros, nós estamos fazendo conosco. E o Cristo usa a simbologia do presídio, né? Eu estive preso e não foste me visitar. Quem é o estive preso? São todos os encarcerados. Estive enfermo e não foste me ver. Quer dizer, os encarcerados são um dos grupos sociais mais frágeis, porque eles estão na mão da sociedade. E a mão da sociedade brasileira tem sido cruel. Portanto, é preciso que nós espíritas vejamos se essa crueldade não está sendo alimentada inconscientemente em nossos corações. E 2, pensar o que é que nós podemos fazer por isso. Cadê o projeto de presídios educativos que o movimento espírita apoia? Importante a gente pensar nisso. Cadê esse projeto? Cadê a posição espírita sobre presídios educativos? Por que a gente não pensa nisso? Pensar nisso é, com certeza, ir visitar o Cristo, como ele mesmo diz. Meus irmãos, amigos, muita paz. Vamos encerrar essa etapa e abrir, como sempre, o espaço aos amigos espirituais para o nosso encerramento. Muita paz e alegria aos vossos corações, queridos filhos, queridas filhas. É sempre alegria para mim, sempre prazeroso falar com vocês, principalmente porque vejo que tantos gostam, tantos corações ficam felizes com nossa palavra, com nossa ideia, com nossa vibração. Por isso eu também me alegro, sou muito feliz por poder ter este momento de troca energética com vocês. Pois quando vocês ouvem, eu me preocupo, busco envolver vocês, estimular, ajudar a ter mais paz em coração e melhor compreensão na mente, para que coração e mente possam ajudar-se no caminho do bem. O tema hoje é difícil. Falar sobre punição, presídio mexe com paixões terríveis que vocês carregam. Porque muitos gostam da vingança,
justificam vingança, porque dizem se fosse com sua mulher, seu filho, não se fosse, porque o assassino é meu familiar. Mesmo que mate é filho meu, os dois são meus familiares, não tem como fugir disso. Sei que isso choca, mas essa é a criação de nosso Pai. E ela é perfeita, mesmo quando não entendemos, porque todos somos irmãos. Isso nenhum ser humano muda, ninguém muda isso. Deus nos quis criar em pé de total, absoluta igualdade em essência. A essência do criminoso, me perdoe os religiosos pelo que eu vou dizer, mas a essência do criminoso é igual à essência do Mestre. Mesmo Filho de Deus, mesma bondade essencial, mesma luz essencial. Por que não pensar assim? Precisa educação, precisa processo educativo. Mas é importante entender que terra também é presídio. Presídio intermediário, tem piores, mas também tem muito melhores, e tem lugares que não são presídio. Alguém vai dizer, então todo o planeta é presídio, que espírito encarna não pode sair. Não é verdade. Planetas evoluídos, espíritos saem quando querem. Vão para outros mundos, dependendo do caso, em veículos, mesmo materiais, ou veículos espirituais, ou saindo do corpo. Há planetas que o indivíduo tem chance de sair e, mesmo no corpo físico tão leve, transportar-se por todo o sistema, por seu sistema solar. E isso vai se ampliando ao infinito. Então, todo mundo que tem matéria muito grosseira, por definição já é presídio, porque pequeno grão fica preso ali. Sou muito rico, muito poderoso, mas vai viver no teu mundo pequeno, ridiculamente limitado. Só viver em mundo belo é livre quem alcançou capacidade de respeitar. Por que filhos de Deus da Terra não podem ficar visitando outros mundos? Porque eles não vão respeitar outros mundos. Então não é bom que vão lá. Porque, desculpa dizer, são mal educados. Vão chegar, vão pensar em explorar, dominar, carregar energias de angústia, de inveja, de maldade. Então não pode entrar, é só isso. Mas é filho de Deus. Quando se educar, também vai. Então essa é a lógica também dos presídios da sociedade terrena. Fica lá enquanto precisa. Enquanto não é capaz de poder circular na cidade, no mundo da terra, fica naquele pequeno lugar preso. Quando pode, vai. É simples. Mas é preciso ter bom coração para poder tornar isso uma prática do dia a dia. Então preciso dizer, as vossas paixões inferiores são as vossas correntes terríveis. Satisfações que muitos se alegram em suprir, mas que é triste. Não simplesmente só porque é um espetáculo feio, mas porque prende, porque proíbe vocês, como punição, de ver grande beleza do universo. Isso é punição. Não pensa que punição é apenas ir para a região inferior. É também punição educativa não ir para superiores. Eu particularmente acho que é pior. Muito pior do que ir para o inferior é não poder ir para uma superior, porque vocês perdem muita coisa. Perdem coisas belas, coisas nobres, perdem aulas maravilhosas, perdem a encontrar pessoas interessantíssimas, professores muito nobres, perdem de fazer amigos de múltiplos mundos, perdem de entender como é o universo que vive. Perde tudo isso. Por quê? Porque preferem ter ciúme no coração. Porque preferem se sentir dono de um pedaço de casa, de terra, de parede. Sei lá de que vocês tanto gostam de dizer, de achar que tem. Por isso. Porque mando no centro, mando na minha mulher, no meu marido, mando na minha casa, mando no meu escritório. Tudo tolice. E perde de viajar pelo universo. Por isso, filhos, enquanto o espírito não se liberta disso, ele é vítima.
chega a um patamar que não é mais vítima, porque ele já tem coisas belíssimas e se vê conquistando sempre coisas mais belas. Nada de inferior prende. Aí é verdadeira liberdade, filhos. De liberdade não de ficar limitado, mas a liberdade é de expandir-se cada vez mais, assistir, projetado pela mente de um espírito muito nobre, encontro de Cristos. Isso existe, filho. Deus quer que a gente veja isso. É possível. Ama sempre. Por isso o Mestre diz, vá, não peca. Não erra mais. Não faz isso. Eu quero ver você na minha sala de reunião. Comigo, conversando, sorrindo. É desejo do Mestre esse. Não é ficar superior a todos. Não. É dizer, vamos todo mundo para minha casa conversar. Isso o Mestre gosta. Nosso Mestre nos ama tanto. Só tem uma tristeza. Nós não podemos estar com Ele sempre. Mas, pouco a pouco, vamos conseguir ficar cada vez mais com Ele. E não teremos mais a prisão de dentro. E o universo será nosso por sentimento. E pouco a pouco vamos conhecer a obra do Pai. Muita paz para você. Ótima semana. Estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima semana com vocês. Muita paz.